a próxima palestra. Gostaria de convidar os integrantes do INBRAP para que auxiliem na convocação íntima, convocação forçosa, forçada, né, dos participantes, para que possamos ter um melhor aproveitamento, porque eu já vou de estalo passar a palavra dentro de 5 minutos ao professor Márcio Keller. Em razão, eu estava agora há pouco conversando com alguns amigos, e o INBRAP está se consolidando realmente a partir de agora, com essa colaboração efetiva e formal de todos. Inclusive, nesse momento, o Dr. Márcio Keller vai integrar, sendo um dos colaboradores oficiais do INBRAP. Que o INBRAP trabalha hoje, vocês vão conhecer o estatuto, com 3 níveis de colaboradores. Tem os filiados provisórios, que serão aqueles que estão participando pela primeira vez de um congresso. Então, todos os que estiverem participando pela primeira vez do congresso INBRAP são considerados filiados provisórios. Depois, para atingir o nível de filiados, terão que participar de 5 promoções do INBRAP, ou congresso, ou seminário, ou cursos. E depois, os filiados especiais, que são os colaboradores. E já tem uma lista aí para uma ficha de credenciamento para se tornar filiados colaboradores, que são aqueles que têm que escrever artigos, alguma publicação, algum trabalho de pesquisa. Porque o objetivo do INBRAP, tanto quanto a ABIPEM ou a ANEPREM, são 2 também ramos do direito previdenciário específico. O INBRAP vai um pouco mais, não só no previdenciário, mas na administração pública como um todo. Eis a razão de ter inserido uma pesquisa que se encontra nas pastas para avaliar qual o tema que mais chamou a atenção dos presentes e como vocês querem o próximo congresso. E se os que estão hoje na pauta como conferencistas, palestrantes, também serão convocados. Vocês vão fazer a crítica. Não precisa se identificar. Mas se quiserem identificar também, colocar um e-mail para obter a resposta, nós também teremos o maior prazer. De todo modo, a pesquisa será colocada no site. Então, repetindo, para integrar o INBRAP, primeira participação em qualquer seminário, em qualquer curso, em qualquer congresso ou em qualquer evento que o INBRAP esteja apoiando, porque o INBRAP está na 8ª realizações de projeto científico. Ora, dando apoio para as micro-regiões municipais, que é um trabalho que o Tribunal de Contas também vem fazendo, um apoio às micro-regiões. Ora, realizando como organizador, ou simplesmente as pessoas contribuindo com artigos. Nessa primeira revista, praticamente, nós temos quase todas as palestras inseridas, ou dos autores que aqui estiveram, professor José de Castro, nosso saudoso professor Paulo Neves, agora o Dr. Márcio Keller, a palestra que ele vai proferir já está dentro da revista. Isso é uma forma da gente proporcionar e oferecer de forma concreta os trabalhos científicos do INBRAP. Então, ouvindo a sugestão do nosso integrante e colaborador Osório, que está aqui de Caruaru, Pernambuco, e eu costumo apresentá-lo como o vice-presidente de fato do INBRAP. E só não é porque na hora de registrar a ata, pelo sistema de comunicação da vida, os e-mails, ele não recebeu o e-mail que ele tinha que mandar a assinatura. E como a gente tem um prazo para registrar em cartório, tivemos que substituir o Osório, que está aqui. Eu gostaria que o Osório se levantasse para que todo mundo conhecesse. O Osório é de Caruaru, Pernambuco, é o nosso vice-presidente de fato, mas aí tivemos que fazer uma substituição com o nosso Adriano Soares, Adriano Cardoso, que é o presidente da OABJ de Minas. Só esta razão, não teve nenhum problema. E ele está hoje assumindo a área previdenciária do INBRAP. Então, é o diretor previdenciário. Vai ficar responsável dessa política de aproximação da ABIPEM, ANEPREM, com as associações estaduais. Esse vai ser o desafio do Osório, que já está assumindo com esse desafio. E fazermos cursos regionais, até citei o nome do Dr. Márcio Keller, lá em Pernambuco. Nossas reuniões, como nós temos que pagar do próprio bolso,
Então vai trazer um pessoal do Sul, de Curitiba ou de Pernambuco, a gente aproveita e faz um curso, porque com aquele recurso do curso, nós pagamos as passagens dos nossos colaboradores. É uma forma, esse é o reflexo, é a política que nós usamos. Nós temos que primeiramente tirar o dinheiro do bolso mesmo, viu, doutor Márcio? Não tem outra forma. E a colaboração que nós tivemos agora dessa revista, de uma universidade, que editou a revista e acredita no potencial da venda da revista para depois pagar. Então, a gente fica feliz com isso. E nós queremos a colaboração de vocês, é essa colaboração que nós queremos. No futuro, e eu espero para todos, não haver pagamento de inscrição. Esse é um projeto nosso. Nós vamos ter a revista, nós vamos ter as fitas que irão cobrir os custos. Porque todos eles estão cedendo os direitos das palestras, da imagem, para o INPRAP poder divulgar. Então, com isso é que nós vamos tentar, nos próximos congressos, talvez no terceiro, não sei, se não conseguir isentar a inscrição, pelo menos já colocamos um preço módico só de custo. Porque a colaboração que está vindo das universidades, dos colaboradores, são tantas. Para ter ideia, o professor Flávio Dino bancou parte da despesa dele. E a última palestra, que vai ser com o Nicolau Dino, diga de passagem, irmão do Flávio Dino, e aí vocês poderão fazer uma comparação da primeira e da última, que vai estar entre família, e vai ser também o interessante da pesquisa, para que a gente depois mostre. São colaboradores naturais do INPRAP. Feitas essas observações, a última. Tem um fotógrafo nosso que está fazendo fotos. Na nossa combinação, nós não colocamos para colocar foto à disposição dos senhores, porque tinha um preço e nós não tínhamos como marcar com isso. O que nós fizemos? Ele está fazendo as fotos. Nós vamos colocar essas fotos todas no site. Deve ter umas 200 fotos de todos, com o direito de vocês reproduzirem. Tá? Então nós vamos colocar o técnico que já está trabalhando ali no site. Aquelas fotos que estão no site hoje não são as fotos oficiais. Foram as fotos que foram tiradas pela máquina do presidente, que não tem a mesma potência do fotógrafo oficial. Mas só para não ficar em branco, e para as pessoas que queriam participar do Congresso e que não foram possíveis, em razão de tantas das justificativas feitas, nós vamos colocar todas as fotos do Congresso e cada um pode imprimir da forma que achar conveniente. E se aquelas pessoas, vendo lá a foto, quiser a foto original, entre em contato com a gente, que nós pedimos o fotógrafo, vê um preço para ele e remetemos pelo Correios. Isso não é problema. Eu sei que vocês querem o registro, mas já vai estar no site. Feitas as observações, sem mais delongas, com a palavra, Dr. Márcio Guerra. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente o Maurílio Arruda e a diretoria de eleição do INPRAP pelo convite, pela gentileza de nos convidar para estarmos aqui trabalhando uma questão que é tão importante a todos nós, que é o controle da administração pública. Eu gostaria de parabenizar todos os congressistas presentes nesse segundo Congresso Nacional e primeiro Internacional de Direito Administrativo, Eleitoral e Previdenciário Público, e em especial aos meus colegas e queridos amigos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que vem se debruçando, se dedicando ao estudo dessa intricada questão relacionada com a administração pública. O tema que o Maurílio nos propôs foi trabalhar o controle da administração pública dentro de uma perspectiva própria que é do Estado Democrático de Direito. Ok. É muito importante que a gente trabalhe dentro dessa perspectiva, porque o artigo 1º da Constituição da República, ele inaugura um paradigma que define todo o restante da Constituição. Está dito no artigo 1º da Constituição que o Estado brasileiro se constitui em Estado democrático de direito. Pois bem, esse termo democrático, ele qualifica o Estado brasileiro e irradia todos os valores da democracia para toda a estrutura, para toda a ordem jurídica brasileira, e em especial as instituições públicas. Todas elas têm que ter a marca indelével dos valores democráticos em todas as suas ações, e isso muda o perfil, ou define o perfil dessas instituições públicas.
Nesse quesito relacionado com o controle da administração pública no Estado Democrático de Direito e a crise da democracia representativa, isso é algo realmente muito importante, porque um dos fenômenos mais gritantes, mais marcantes da sociedade contemporânea é a explosão pelo reconhecimento formal de cidadania. E esse fenômeno é um fenômeno que ocorre em escala planetária e que aqui não é diferente, mas aqui tem alguns agravantes. O agravante é que a nossa sociedade é uma sociedade ainda uma sociedade injusta. Nós temos à margem do processo de evolução normal da sociedade uma parcela significativa da população e que está a reivindicar a sua participação, a sua inserção dentro desse espaço público-político. E isso faz com que todos nós tenhamos, dentro da ordem democrática, que aceitar e facilitar o acesso a esse espaço público-político de todos os atores envolvidos em toda a nossa sociedade. Quer dizer, todas as representações culturais, de manifestações políticas, de manifestações diante da sexualidade, enfim, todas essas pessoas têm que estar participando e com o direito de participar, inclusive com o seu direito à diferença. O diferente faz parte desse processo. É importante lembrar que a democracia é o único sistema político que aceita o diferente. E isso faz da estrutura do Estado brasileiro um Estado pelo menos almejado, desejado pelo nosso legislador, como um espaço que admite essa pluralidade, essa diversidade. Ontem nós vimos aqui uma apresentação do hino nacional brasileiro demonstrando parcela dessa pluralidade de uma forma tão bela. A propósito, o professor Flávio Dino ontem, eu trouxe aqui, fez uma referência ao noticiário, né, dos jornais de ontem, e lamentavelmente trouxe notícias que angustiam a todos nós e que entristecem a todos nós. Entretanto, hoje nós temos uma boa notícia para comemorar, né? A nossa querida procuradora do Estado de Minas Gerais, Carmen Lúcia Antunes Rocha, foi aprovada com louvor na sabatina da Comissão de Justiça do Senado Federal e será a segunda mulher a integrar a mais alta Corte de Justiça do nosso país. Isso é motivo de orgulho e de júbilo para todos nós, né? O noticiário dos jornais e na internet, eu chequei hoje de manhã, fala que na realidade ela não foi sabatinada, como de resto. Nenhum dos candidatos são sabatinados verdadeiramente aqui no Brasil. Isso é um lado lamentável. Mas o que de bom aconteceu é que, na verdade, todos os membros da Comissão de Justiça foram boquiabertos, né, com a irradiante exposição e o brilhantismo da exposição da defesa que foi proferida pela nossa professora Carmen Lúcia Antunes Rocha. Gente, há algumas questões que são fundamentais a gente trabalhar. Uma hora não é suficiente para a gente trabalhar o controle da visão pública na dimensão que o tema merece. Nós estamos trazendo aqui alguns vetores, algumas questões que são fundamentais, que não podem passar despercebidas, para que a gente possa trabalhar e depois, no momento do debate, nós vamos estar, então, retrabalhando as questões mais fundamentais. O Brasil é uma federação extremamente complexa e provavelmente não há similar no mundo de uma federação tão complexa quanto a nossa. Por que essa complexidade toda? O Brasil é o único ente do mundo que tem 3 níveis absolutamente autônomos entre si. A União, 26 estados mais Distrito Federal e mais 5.562 municípios que estão ofertando ao conjunto da nossa sociedade todo um cipoal de normas e criando uma complexidade normativa que cria um dificultador enorme para a execução de todo esse processo. Mas, pois bem, esse é o arranjo institucional que nós temos. E dentro desse arranjo institucional, nós temos ainda um problema a ser enfrentado. Essa crise da democracia representativa, que de resto ocorre no mundo inteiro. Houve ano passado uma greve na Alemanha, uma passeata na Alemanha, não uma greve, uma passeata da população alemã, reivindicando maior pluralidade, porque a alternância de poder estava revelando uma continuidade de ações políticas. Até parece copiado daqui, né? Quer dizer, houve uma alternância de poder e, entretanto, as políticas públicas continuam exatamente iguais. Há uma necessidade de pluralidade, de pluralismo político. Nós precisamos apresentar alternativas para a população, para que eu possa me definir se eu sou de fato de tal partido ou de outro partido. Eu tenho que ter uma clara opção ideológica ofertada pelos políticos
para que nós possamos exercitar bem, né, toda essa condição política que é uma marca indelével do ser humano. Pois bem, acontece que todo esse agigantamento, toda essa pressão pela pluralidade, preocupação do espaço público político, faz com que essa representação se esgarce, esse tecido se esgarce. E, mais do que nunca, surge o momento em que as pessoas desejam participar. Eu não quero mais apenas ter representantes meus nos parlamentos, né, municipal, estadual e federal. Eu quero participar. Então a democracia participativa começa a campear, junto com a democracia representativa, a ocupação desse espaço público. E esse fenômeno da participação, ele se dá não apenas na esfera política, mas também na esfera do controle. E o controle que nós estamos cogitando aqui é o controle mais amplo que existe da administração pública. E olha, vamos falar de uma série de controles, e o que de mais verdadeiro, de mais concreto que nós temos na nossa sociedade é que há falta de controle. Que toda essa estrutura de controle não é suficiente. Há uma insuficiência no sistema de controle a despeito de toda a complexidade desse aparato. Nós estamos falando do controle interno da administração, do autocontrole. Nós estamos cogitando o controle legislativo, que é o controle político. Nós estamos cogitando o controle do judiciário, que é o controle jurisdicional. Nós estamos cogitando também do controle exercitado pelo próprio Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, que exerce o controle externo da administração pública. Nós estamos cogitando também do controle processual. Nós temos diversos instrumentos processuais para que haja um controle da administração através de mandado de segurança, ação civil pública, habeas data, né? Há uma série de mecanismos disponíveis para a sociedade. Nós temos o controle da democracia semidireta, que já está sendo exercitado nesse país, graças a Deus, né? Do plebiscito e do referendo. Recentemente nós tivemos as duas experiências no país. Espera-se que consiga-se fazer muito mais. Essas consultas diretas à sociedade são um fenômeno que ocorre em todos os países civilizados do mundo. E mais do que isso, finalmente, o controle democrático da administração pública. O controle democrático, que é algo que ainda passa despercebido, está às nuvens para a grande maioria da população brasileira, é algo que ocorre em todos os países civilizados do mundo. E eu estou usando a expressão controle democrático é uma definição muito clara, muito precisa, porque grande parte dos nossos juristas e dos nossos cientistas políticos, ao trabalhar esse fenômeno, costumam equivocadamente atribuir a essa participação o controle social. Qual a diferença do controle social do controle democrático? Em tese, na prática, não haveria diferença nenhuma. A diferença é muito mais de morfológica do que semântica. Porque o controle social ficou muito definido, muito raizado na sociologia do francês Émile Durkheim, que é o controle da sociedade sobre o cidadão. É o controle que o patrão exerce sobre o empregado, é o controle que o pai exerce sobre o filho. É este controle que está relacionado com o controle social, e que mais tarde, né, Michel Foucault veio denunciar como o controle da sociedade panóptica, né, o controle daquela sociedade do Big Brother, né, uns controlam os outros. O controle democrático, diferentemente do social, é o controle da sociedade não sobre o cidadão, mas sobre o aparelho estatal, sobre a estrutura estatal de poder. Então esse controle democrático é o controle que a sociedade exerce sobre o Tribunal de Justiça, sobre o Tribunal de Contas, sobre a Assembleia, sobre as câmaras municipais, sobre o prefeito, o governador, o presidente. Só que a nossa sociedade tem uma dificuldade enorme para se estruturar para realizar esse controle. E por quê? Na sociedade, as pessoas, uma parcela significativa da nossa sociedade, está lutando por um prato de comida. Que tempo que ele vai ter para se organizar politicamente para saber que o controle democrático é algo exercitável no dia a dia? Ano passado, num seminário chamado Constituição e Crise Política, realizado pela Procuradoria da República em Minas Gerais, em setembro do ano passado, o ex-ministro Carlos Magno da Silva Veloso nos trouxe números impressionantes sobre essa gravidade do quadro que nós vivemos no país. Quem anda pelas ruas de qualquer grande centro brasileiro sabe disso, é só olhar para os morros, estão vendo inúmeras favelas transbordando, e aquilo que era algo que deveria indignar a todos nós cotidianamente, está começando a virar uma coisa corriqueira, está passando, aquilo que deveria ser motivo de assombro, já passa assim, não é normal que essa favela, desde que eu nasci dessa favela aqui, está só aumentando, mas a favela já existia, então não há grandes problemas, né? Mas ele trouxe uns números impressionantes.
Dos 122 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar na última eleição, 8 milhões eram analfabetos integrais. 21 milhões analfabetos funcionais. Funcional é aquele que não cursou pelo menos 4 anos de escola. E 41 milhões eram pessoas que não conseguiram concluir o ensino fundamental. Ou seja, 70% da população brasileira não teve acesso ao ensino fundamental. E isso é grave, quando a gente cogita de organização da sociedade para controlar o aparelho estatal. Nós falamos daquilo que é uma idealidade, mas a realidade nossa é extremamente grave. E isso faz com que nós todos da administração pública brasileira, seja um vereador, um prefeito, um técnico do Tribunal de Contas, ou um membro do Tribunal de Contas, hoje um desembargador, um juiz, um promotor de justiça, um deputado federal, estadual, senador, pouco importa. Qualquer um que esteja na estrutura administrativa do país tem uma responsabilidade adicional, que é a responsabilidade por tentar efetivar todos os fenômenos da democracia almejada pelo nosso Constituinte e que se irradia pelo texto da Constituição e fazer com que isso seja uma realidade e não uma miragem para a realidade brasileira. Essa complexidade da estrutura da Federação Brasileira se deu, acredito eu, talvez até por alguns equívocos cometidos, e é interessante a gente estar falando de equívocos, né? Equívocos cometidos quando da estrutura da nossa federação. Só que hoje é muito fácil criticar, né? Quer dizer, mais de 100 anos depois de estruturado isso, é fácil você falar, talvez Rui Barbosa tenha cometido talvez um engano ao copiar o modelo norte-americano, que foi uma cópia, porque havia o quê? Um encantamento do mundo inteiro com relação à nova sociedade que surgia na América do Norte. O modelo europeu era um modelo absolutamente absolutista, uma redundância, mas enfim, quase praticamente todos os países europeus ainda viviam com as cortes nababescas, né, seus reis, seus príncipes, para fora, e enfim, os Estados Unidos, aquelas pessoas, aquelas famílias que saíram da Inglaterra e foram criar condições novas, né, para viver na nova terra, estabeleceu uma ordem de Estado jurídico completamente diferenciada do modelo europeu, do modelo continental e do modelo anglo-saxão. E o que acontece? Eles criaram para eles uma estrutura que encantou o mundo. E Rui Barbosa, quase um século posterior ao criar a estrutura da Federação Brasileira, copiou esse arranjo institucional. Copiou o arranjo institucional. Nós copiamos o republicanismo, copiamos a federação e copiamos o presidencialismo. Todos esses 3 modelos dos Estados Unidos. Só que copiar arranjo institucional é fácil. Mas copiar a história de um povo você não copia. Essa é própria de um povo apenas, vivida e experimentada por eles e não por nós. Então esse é um equívoco em relação a essa estrutura. E por que é um equívoco em relação a essa estrutura? Nossa federação é extremamente complexa, cara, custosa. E Luiz Gama Martins diz comumente, quase todos os seus livros afirmam isso, e quase todas as suas palestras ele reafirma o que eu vou dizer para vocês. A Federação Brasileira não cabe dentro do seu PIB. Essa estrutura complexa que está aqui é extremamente onerosa para o Estado brasileiro, extremamente onerosa, e isso gera um dificultador a mais em relação a todos os graves problemas que nós já temos para administrar. Uma coisa importante que surge sempre em momentos como esse é a questão relacionada com o Pacto Federativo. Nós temos aqui diversos representantes da esfera municipal, sejam prefeitos, vereadores, servidores públicos municipais, e a questão do Pacto Federativo, que aliás a nossa querida professora Carmen Lúcia Antônio Rocha, no tempo que esteve na Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, trabalhou essa questão juntamente com a Isabel Derzi, né, no governo e junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando o Pacto Federativo. E ao questionar o Pacto Federativo, questionaram também sobre o ângulo, o aspecto, o prisma da questão tributária ou fiscal. E isso é grave. É grave porque o bolo tributário é um só. Quando o município reivindica, e eu não estou discutindo a legitimidade de reivindicar, acho que é legítimo sim, reivindicar um aumento da parcela percentual do Fundo de Participação dos Municípios atribuído aos nossos municípios,
É sabido o seguinte: se o bolo é um só, se vai aumentar 1% para eles, alguém vai ter que ceder o montante de numerário que será repassado aos municípios. Só que no Brasil, nós não temos, na realidade, esse desprendimento dos entes da federação para abdicar de uma parcela em benefício de um outro importante ente da federação. Não. Quer aumentar o de cá? Aumenta. E eu não perco nada. Então o que vai gerar? Aumento de carga fiscal. Não há mágica. É aumento de carga fiscal. E a carga fiscal brasileira só aumenta a cada ano. A cada ano. Esse é um processo contínuo e que nós não sabemos onde vai parar. Porque hoje nós já estamos alcançando, pelas cifras oficiais, 38% de carga tributária em relação ao PIB. Isso é elevadíssimo. Você tem uma ideia do que significa isso? Os países anglo-saxônicos, os países nórdicos, Finlândia, Suécia, Dinamarca, esses países são os que mais taxam a sua população, os que mais tributam a sua população, em torno de 40% a 42% do PIB nesses países. A única diferença é que lá, do nascimento ao funeral, o Estado supre o cidadão com absolutamente tudo o que ele necessita, diferentemente do Estado brasileiro. Essa carga tributária, essa virulência tributária de 3 entes disputando um naco de osso, só que tem um detalhe: esse naco de osso, por um acaso, somos nós. Somos nós. Essa virulência com que o Estado procura abocanhar esse naco de osso cria para todos nós uma insegurança enorme. Quem, em sã consciência, não gostaria de estar quites com o fisco municipal, estadual, federal, pagar integralmente todos os tributos que lhes são imputados? Qualquer um de nós, com certeza. Mas essa virulência com que o Estado tributa o cidadão cria o que Iris Gandhi e Sacha Calmon Navarro Coelho chamam de uma descarga tributária, onde você busca retirar recursos das famílias e das empresas para entregar para as burras do Estado. E o Estado faz com os nossos recursos o que nós já estamos cansados de saber que faz, ou não faz, Ou não faz. Um problema sério que está relacionado com isso: existe um tributarista francês chamado Tixier. Ele diz uma coisa que ele falou isso há uns 20 anos atrás e continua de uma atualidade impressionante. Ele diz o seguinte: os paraísos fiscais só existem porque antes deles existem os infernos fiscais. E o Brasil é um inferno fiscal, que faz com que a sonegação seja da ordem de 50% de toda a carga gerada pelo conjunto da sociedade brasileira. E isso cria um despropósito enorme da nossa organização política. Então, o Pacto Federativo, relacionado com esse tema, a reforma tributária que está no Congresso Nacional, nada mais é do que uma alavancagem de recursos para os entes da federação. Jamais uma equalização, uma reorganização dos nossos tributos para trazer uma um melhor sentido, melhor significado, para toda a estrutura tributária que nós temos no país. O grande problema que nós temos no país, esse é um problemão que nós temos no país, chama-se dívida pública, que foi irresponsavelmente aumentada e elastecida ao longo de décadas e décadas de desgoverno, onde os nossos representantes tomaram empréstimos interno e externo em nosso nome, e fizeram muito pouco de política pública com esses recursos. Hoje, esses são os dados mais recentes, deve sair agora, semana que vem, os dados relacionados ao mês de abril de 2006. Em março, 31 de março de 2006, a nossa dívida pública de 1,021, na verdade é 1,021 trilhões de reais, comprometendo 51,7% do PIB brasileiro. Isso, o centro da questão relacionada com essa dívida pública aí, é esse item que está logo abaixo. O superávit primário, que a gente cansa de ouvir falar e ver nos jornais todos, está relacionado com o quê? O que é o superávit primário? É a busca de recursos necessários para o pagamento da dívida pública, o serviço da dívida pública. Ocorre um problema grave no país com relação a isso, porque nós estamos fazendo superávit primário sempre, há vários e vários anos, a mais de 4% do PIB. Ano passado chegou a 4,65% do PIB.
O que ocorre? Aliás, 84% do PIB. O que ocorre? Isso, ainda assim, é insuficiente para o pagamento do serviço da dívida pública, que está ali montado em 93,50 bilhões de superávit primário, mas o serviço da dívida custou aos cofres nossos, né, os cofres brasileiros, 155 bilhões de reais. Então, o que acontece? Aquela discussão que teve ano passado entre Dilma Rousseff e Antônio Palocci era uma discussão que deveria ser travada em todos os cantos da nossa federação, do nosso país. Porque essa discussão é simplesmente fundamental. Qual é o montante que eu vou destinar para recursos para pagamento da dívida e qual é o montante que eu vou assegurar para garantir um mínimo de educação, de segurança? Aí o problema de segurança grave do país, mas ele não se dissocia, ele é apenas mais um dos elementos da gravidade do nosso quadro. Segurança pública, mas a saúde brasileira vai mal, a educação vai péssima. E não é de hoje que ela vai péssima, não é esse de governo, não. Isso é um fenômeno que nós precisamos discutir em escala nacional para verificar onde são as prioridades, qual é a prioridade do nosso governo. Essa não é uma decisão de gabinete, não. Essa é uma decisão, é uma política de nação. Nós precisamos nos definir como nação e dizer quais são as prioridades do nosso país, como que nós vamos responsavelmente enfrentar essa questão aqui. Mas não podemos abdicar em momento algum de assegurar um mínimo de condição e dignidade da pessoa humana. Aliás, esse ponto de dignidade da pessoa humana também está no artigo 1º da Constituição Federal, foi tema ontem de abordagem da Carmen Lúcia Torres Rocha no Conselho de Justiça do Senado, onde ela tratou que nas decisões, nos julgamentos dos feitos que estiver a cargo dela, ela sempre vai dar, ela é discípula de Palmeira de Carvalho, né, Maurício? Ela sempre vai dar esse caráter humanista às suas decisões. Isso é um compromisso que ela assumiu ontem. É interessante, Arthur Vigílio da oposição, Pedro Simon, todos da oposição se derramaram de elogios a essa postura dela. Pois bem, esse é um tema para reflexão e que nós precisamos, a cada um de nós, na nossa instância de trabalho, criar mecanismos, ou pareceres, ou estudos, publicações, entrevistas, diálogo com a sociedade, audiências públicas, enfim, criar toda a ordem de mecanismos para que a gente possa pôr isso na pauta do dia. Nós precisamos discutir isso. Mas quem vai discutir isso não é só o gabinete da presidência lá com o Palocci e com o Dilma Rousseff, não. Somos todos nós. Nós precisamos cobrar dos nossos representantes. Aliás, um hábito que eu adquiri, um hábito que eu adquiri já de uns bons anos para cá. Eu tenho e-mail do vereador que eu votei nas últimas eleições, do deputado federal, estadual, prefeito, eu encaminho e-mail. Eles adoram caminhar e-mail pedindo voto, né? Então eu retribuo e-mail cobrando. Eu sou apenas uma pessoa. Nós precisamos tentar fazer isso em escala nacional. Se todos fizerem, todos cobrarem dos nossos administradores, eu acho que alguma mudança benéfica nós vamos ter. Por um acaso, não vou citar nomes, o vereador que eu voto, nele já há um tempo, sou amigo pessoal dele, eu venho cobrando sistematicamente dele, em razão de ser professor na área de direito financeiro, a audiência pública orçamentária na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E ele tem sido responsável pelas últimas audiências públicas para discutir orçamento de Belo Horizonte. E tem acontecido coisas interessantíssimas nesse campo. Aqui em Belo Horizonte, a última audiência pública que eu participei foi para discutir a LDO de 2006 de Belo Horizonte. Então, eu estive na Câmara Municipal, uma lotada, transbordando de pessoas, e interessante, líderes comunitários, lideranças comunitárias. Isso é muito importante. Mas, acima de tudo, me chamou a atenção, na galeria, 4 turmas do Colégio Santo Antônio de Belo Horizonte estavam lá. Aqui me chamou a atenção, e eu perguntei a uma professora, mas isso faz parte hoje de uma política de escola. A escola hoje vai visitar a Câmara Municipal para mostrar aos nossos alunos o que se passa dentro de uma Câmara Municipal, visitar o Tribunal de Justiça, visitar o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, para que os nossos alunos tenham uma noção da estrutura política em que nós estamos inseridos. Você fala de Tribunal de Contas, ninguém sabe o que é Tribunal de Contas. Você fala de Tribunal de Justiça, de um desembargador, de uma atuação, não faz a menor ideia do que faz um desembargador, né? Enfim, conhecer essa estrutura faz parte da construção da nossa cidadania. E só se faz isso, só se percorre esse caminho,
através de altíssimo investimento em educação. Não há outra saída. A administração pública brasileira, ela é muito ferrenhamente entranhada, né, nessa questão relacionada com a burocracia. A burocracia que Max Weber apregoou quando ele estruturou a administração pública, né, quando ele concebeu a organização do aparato público. E é interessante perceber o seguinte: a coroa portuguesa, por exemplo, instalada aqui no Brasil, tinha inúmeras propriedades, inúmeros bens. Mas você não tinha cadastro, você não tinha quantificação de nada, você não tinha nenhum levantamento, né, sistematizado de quantos servidores você tinha, quanto que se gastava. Gastava-se simplesmente. Deu. Você não tinha uma sistematização de quais são os bens incorporados à coroa portuguesa aqui no Brasil. Tudo isso sob a ótica, sob a perspectiva da burocracia de Max Weber, que não vamos confundir a burocracia de Max Weber com a burocracia que nós temos hoje. Inclusive, essa palavra tem uma carga pejorativa, né? É burocrático no sentido de alguma coisa que é enterrada, que não anda. A ideia não era essa. A ideia era de sistematização, de organização da estrutura administrativa do aparelho estatal. Mas a nossa, ela desvirtuou desse conceito. E ao desvirtuar desse conceito, ela caiu, resvalou numa outra esfera completamente diferente, onde nós temos nepotismo, né, patrimonialismo e toda a ordem de mazelas que vem junto com esse processo. Extremamente formal. Nossa administração é essencialmente formal, é impressionante, né? Legalista e positivista. Eu lembro que o professor Paulo de Carvalho falar permanentemente, às vezes em encontros do Tribunal de Contas, mas se referindo à administração pública em geral. Nós temos um apego, né? Um apego impressionante ao pegar o carimbo e bater o carimbo em cima de um processo e assinar. As pessoas vibram, né? Esse ato formal de tudo ser carimbado, de tudo ser decisões tipo McDonald's, peça pelo número, né? Eu tenho que dar um parecer sobre um determinado processo, vou no computador, não, é recurso de tal, o número 2 é outra modalidade de recurso, o 3 dispensa de licitação, o 4 é inexigibilidade, é tudo padronizado. Há diversos fenômenos da administração que são passíveis de padronização, sim, e até desejável que se padronize determinados comportamentos, determinadas atitudes. Mas padronizar, por exemplo, contratos, que são absolutamente distintos. Contrato para a compra de um projetor multimídia como esse, exige uma série de elementos. O contrato para a compra de cadeiras, comércio de cá, é completamente diferente. Mesma coisa, vamos falar do edital de licitação. São elementos completamente distintos um do outro. Então eu tenho que largar a preguiça de lado e me dedicar, me debruçar a elaborar um edital, que é a fase interna da licitação e que é fundamental, e 90% das irregularidades da licitação. Vamos tirar a parte de corrupção, irregularidade formal. 90% das irregularidades formais em licitação estão na fase interna, por má adequação do objeto. Eu não defino o objeto com clareza. Estou pegando do padrão. Até recentemente eu já vi edital padrão de uma grande organização do Estado de Minas Gerais. Não tem muitos anos. Padrão para a compra de poltronas. Pegaram lá, para preencher, tinha as lacunas em branco, você sai preenchendo. Não tem decabimento uma coisa dessa. Quer dizer, nós precisamos nos afastar dessa condição burocrática, extremamente formal, legalista e positivista, para uma administração onde se busca uma consensualidade maior, onde se busca um trato procedimental mais adequado. Do que nós estamos falando? É no caso concreto que eu defino de uma série de parâmetros. Nós temos uma tendência, os operadores do direito principalmente, têm uma tendência terrível de achar que nós precisamos ter lei para tudo. Onde é que está a lei? Eu quero a lei. Sem a lei eu não consigo definir isso aqui não. Não precisa essencialmente ter a lei. Nós podemos ter, na estrutura normativa que nós temos princípios. Nós temos princípios e regras jurídicas. Eu posso estar aplicando, trabalhando com princípios. E nós precisamos compreender que existe colisão. Nos momentos de colisão do princípio, uma regra, como é que eu defino? É no caso concreto que eu trabalho isso. O direito é essencialmente argumentativo.
E uma coisa importante, o direito não é privativo da classe daqueles que tiveram a oportunidade de cursar um curso de direito. Nós temos um dos grandes juristas do mundo, Peter Heber, tem uma obra-prima chamada A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Do mesmo jeito que eu posso interpretar, qualquer um de vocês que estão aqui pode interpretar a Constituição. No final das contas, vai prevalecer o quê? Aquilo que um grande jurista americano, talvez o mais influente jurista americano sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, diz que é a força do melhor argumento. É isso que vai prevalecer. O Tribunal de Contas não paira nem acima nem além da ordem jurídica, não. Nós não temos a verdade falada, a verdade pronunciada, não. Nós temos sim o poder de examinar os feitos e decidir sobre eles. É a única versão, é a única interpretação possível? Não, definitivamente que não. Nós precisamos abandonar definitivamente a síndrome de Abdullah que bate sobre grande parte dos nossos operadores. Síndrome de Abdullah, para quem não conhece, é um fato interessantíssimo, uma situação histórica, que parte dela está na Bíblia. Diz que Maomé, quando estava citando o Corão para Abdullah, que era o escrevente, num determinado momento, ele estava lá relatando, recebia a primação divina, o Corão, e passava para o escrevente Abdullah. Num determinado momento, deu um lapso de memória dele qualquer, ele não pôde fazer uma conclusão de uma determinada frase, e Abdullah, que estava ali escrevendo direto, vai e sugere a conclusão. Pá, e aí Maomé, é isso mesmo, está correto. E Abdullah vai e se insurge. Não, perdi a fé, perdi a crença. Aquilo que eu achava que tinha a capacidade de receber por emanação divina todas as profecias divinas, me diz agora que eu, ao dar uma sugestão de conclusão de uma frase está correto, eu não tenho esse poder. Eu não tenho a palavra divina, eu não tenho a palavra autorizada a dizer a verdade. Isso é a síndrome de Abdullah. Qualquer um aqui, se for argumentativo, tiver forças argumentativas, pode levar esses argumentos para um processo, para um parecer, para um estudo. Nós não podemos ficar achando que todas as situações do mundo da vida serão definidas por uma regra jurídica específica, aquela pontual. Isso não existe. Existe para vários casos, para inúmeros outros, não. A complexidade do mundo da vida é muito maior do que as ofertas que o mundo jurídico normatizado nos oferece, ou positivado nos oferece. Então nós precisamos perceber que nós sim, temos capacidade sim, basta que cada um de nós nos debruce, dedique ao estudo do fenômeno jurídico e passemos a trabalhar com ele, dentro das possibilidades, todas as possibilidades que todos nós temos. Professor Paulo Neves Carvalho, esse seminário em boa hora, Maurílio, rende uma grande homenagem ao professor Paulo Neves Carvalho. E não sem mérito. Professor Paulo Neves Carvalho, para todos aqueles que tiveram a oportunidade, a glória de conhecer o professor Paulo Neves Carvalho, foram influenciados pelo seu pensamento. Ele gostava muito de falar das ideias, campo das ideias. Poucas coisas resistem a uma grande ideia, dizia ele. O professor Paulo Neves Carvalho, em 2003, julho de 2003, eu fui convidado para poder palestrar no Tribunal de Contas. Aliás, essa foi a última palestra que ele proferiu na vida dele. Essa palestra foi em setembro de 2003, no projeto Gente que Conta, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu convidei, ele foi falar uma palestra sobre o direito administrativo contemporâneo. E, ao terminar de fazer o convite, o professor Paulo Neves pegou o meu braço e me disse o seguinte: acabei de aceitar, vou lá, vou fazer a palestra sobre o direito administrativo contemporâneo para você, sem problema nenhum. Agora você vai participar de um projeto. Ele estava com 84 anos de idade. Agora você vai participar comigo de um novo projeto que eu estou criando. O que é, professor? Nós já percorremos esse estado inúmeras vezes, e o Maurílio é testemunha disso, percorreu junto com a gente, diversas cidades do nosso estado, para ministrar palestras para prefeitos, vereadores, agentes públicos e políticos em geral. Olha, Márcio, chegou a hora que a gente precisa trabalhar, não parar com isso, mas a gente precisa trabalhar agora, ensinar a lideranças comunitárias a controlar o poder público. Controle democrático.
Essa ideia do Paulo Neves de Carvalho foi um negócio interessantíssimo. Ele passou 1 hora discorrendo comigo sobre a importância do controle democrático. E não foi sem razão que esse foi o tema da minha dissertação de mestrado. Foi com a ideia do professor Paulo Neves de Carvalho. Aliás, eu sou devedor do professor Paulo Neves de Carvalho em inúmeras questões importantes que aconteceram na minha vida. Como nós temos um pouquinho mais de tempo, que um dos palestrantes não pôde estar aqui, eu vou contar só um relato rápido aqui. Quando eu estava cursando, estava no 3º período da Faculdade de Direito, um dia saí cheguei um pouco mais cedo na faculdade, e encontro lá de fora da faculdade o professor Paulo Neves de Carvalho. Ele me convida para ir para a sala dele na congregação. Cheguei lá, papo vai, papo vem, o professor Paulo Neves me pergunta, pelo menos para mim era assim, sem grandes propósitos, que ano você vai formar? Eu nem lembrava. Eu não sabia, eu nem ingressei, vou formar, 89. Vou formar em 89. Ele parou. Que ano fabuloso. Pensei comigo. Que tem 89 de especial, né? Aí os outros começam. Em 89, a humanidade vai estar comemorando 200 anos da Revolução Francesa. De fato, né? Importante. O Brasil vai estar comemorando 200 anos de Confidência Mineira. Não é que 89 é importante mesmo? Aí eu achei que tinha parado. E o Brasil vai estar comemorando 100 anos de República. Eu falei, porra, um ano é importante mesmo. E ele começa a falar dos ideais da Revolução Francesa. Começa a falar de D'Alembert, de Derrou, Rousseau, e aquilo começa a encher minha cabeça com esses elementos, né, estruturadores da Revolução Francesa. Dei um horário para começar a minha aula, desci, tchau, professor, eu desci. Eu não tive cabeça para assistir aula, coisa nenhuma. Peguei um papel e comecei a rascunhar tudo aquilo que ele havia falado comigo. E eu acabei sendo o orador da minha turma de Direito, tendo como tema as ideias do professor Paulo Neves de Carvalho. E isso é muito importante, porque eu acho que uma das funções do mestre é exatamente isso, né? Plantar sementes na cabeça de cada um de nós, na mente de cada um de nós, para que ela possa prosperar e frutificar. Então, eu acho que nós todos somos devedores dos Paulo Neves de Carvalho, precisamos passar essa mensagem dele, esses ideais do professor Paulo Neves de Carvalho. Tem inúmeras outras passagens fantásticas, mas que o tempo não nos permite trabalhar. Então, o fenômeno do controle democrático surge na concepção de diversos tribunais de contas do país, a partir dessa ideia de que a sociedade precisa aprender a controlar o aparelho estatal. Então, nós vamos começar a trabalhar o quê? A estrutura da representação em consonância, campeando conjuntamente com a participação. Um não afasta o outro. Por exemplo, tribunais de contas que se inserem nesse contexto não vão abdicar e não podem abdicar das suas competências constitucionais. Eles vão criar uma porosidade, vão criar uma estrutura de se tornarem permeáveis a ponto da sociedade poder participar do processo de controle. E esse processo de controle, gente, é que vai redundar naquilo que se espera de um Estado responsável. Nós precisamos entender que esse Estado responsável, ele exige uma série de novas posições e o afastamento de várias coisas do passado. Existe uma frase, uma obra de Shakespeare, que cita Marco Antônio nos funerais de César. Ele fala, eu não vim aqui para velar César, eu vim aqui para sepultar César. O Estado responsável precisa comparecer à nova ordem jurídica, à nova ordem legal, para sepultar os Césares do passado e voltar o seu olhar atento às novas técnicas de gestão e de controle consentâneas com o mundo presente, com o tempo presente. Nós precisamos estar com a nossa mente alargada para perceber que estamos vivendo outros momentos e que a sociedade brasileira está cobrando de cada um de nós. Câmaras municipais, executivo, tribunais de contas, legislativo, estadual, federal, de todas as organizações, de todas as instituições públicas, uma nova postura, uma nova resposta aos reclamos de cidadania, aos requerimentos de cidadania. Nós precisamos estar atentos a isso. Os tribunais de contas já começaram a perceber isso. Sempre tardiamente, não os tribunais de contas, a administração pública brasileira, porque isso é um fenômeno que ocorre há séculos.
os países de capitalismo central mais avançados, já acumularam, né, mais e talvez melhores experiências democráticas. Está nos faltar ainda aqui no Brasil âncora democrática. Essa é uma palavra que a gente fala muito de democracia, mas se vivencia muito pouco no nosso país. E isso nós precisamos começar, né? Chico Xavier já dizia isso, né? Se nós não podemos voltar atrás para começar de novo, nós podemos pelo menos começar agora e fazer um novo final. Nós precisamos começar. E os tribunais de contas iniciaram, olha que é recente, é de 2004 para cá esse fenômeno. Os tribunais de contas do Brasil começaram a se abrir uma perspectiva democrática, onde eles passam a ouvir a cidadania, a população, e passam a atuar. Esses tribunais que estão elencados aqui trabalham através das controladorias. Criaram as controladorias e, através delas, eles estão desenvolvendo mecanismos de participação da sociedade. O TCU desenvolveu um convênio com o PNUD. O PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É um programa onde busca financiar projetos para a construção não só de melhores técnicas de controle, como também de inserção da sociedade. Isso é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro. A Corte de Contas francesa, muito antes do fenômeno da internet, já abria canais de comunicação com a sociedade. Participar, seja para denunciar ou ajudar na contribuição do controle da administração. Nós vamos contar de alguns casos para vocês. E esses tribunais de contas de cá fazem isso via integração direta com a sociedade. Nós temos o Tribunal de Contas da Bahia, criado em 2004, que é através da sua ouvidoria. Nós temos um projeto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que chama Fiscalizando com o TCE. Sem falsa modéstia, eu afirmo, eu fiz uma pesquisa em todos os tribunais de contas do Brasil, eu afirmo que esse é o melhor projeto que nós temos. Melhor projeto? Em termos de projeto, sim. Você tem uma estrutura, que está no nosso site. Quem entrar no site do tribunal, tce.mg.gov.br, vai ter acesso ao ícone do projeto Fiscalizando o TCE. Lá você vai ter acesso a todas as informações relacionadas com as finanças públicas do ente municipal, seja Câmara Municipal ou Executivo, e ainda das contas do governo do Estado de Minas Gerais. Mas não basta isso, não. Essa informação, ela está disponibilizada através... Se você, por exemplo, é uma pessoa iniciada em finanças públicas, você vai ter acesso a informações muito mais consistentes. Se você não é leigo, está querendo tomar o primeiro contato com essas informações, também estão disponíveis. Porque nós tivemos uma preocupação de que esse projeto tivesse uma linguagem acessível a qualquer cidadão. Mas mais do que isso, suponhamos que Montes Claros, terra que é muito cara, terra, para fazer mais uma vez uma referência à nossa professora Carmen Lúcia Torres Rocha, suponhamos que um cidadão sai da sua casa e vê uma obra que está sendo realizada de canalização, de córrego na porta da sua casa. Vê lá a placa, licitação do tal, obra tal, valor de tanto. Ele entra no site do Tribunal de Contas, ele vai ter acesso àquela obra, quem foi a licitante vencedora, qual o valor, quais os aditamentos desse contrato, quais parcelas já foram pagas e quando foram pagas. Mais proximamente, o projeto básico do executivo estarão disponibilizados também para o cidadão, para que você possa checar uma coisa com a outra. Imagina, Montes Claros está a quantos quilômetros do Brasil? Mais quase 400 e tantos. É muito mais fácil para quem está lá saber se é verdadeira a informação que está no site do Tribunal de Contas, está vendo a obra acontecer lá, a execução da obra, do que nós. Então, ele pode, através de 3 canais que foram criados, através de telefone, caixa postal ou e-mail, dizer ao Tribunal de Contas, olha, essa obra decorrente dessa licitação, tal, aqui em Montes Claros, não está correta por causa disso. Enfim, você ajuda neste processo de controle da administração. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina criou um projeto chamado TCE Cidadão, onde ele tem retransmissão pelo SBT em Santa Catarina, em rede aberta de televisão, no sistema broadcasting. Toda a população pode ter acesso, não é cabo não, é sinal aberto, disponibilizado para toda a população do Estado de Santa Catarina. Eles fizeram ainda uma parceria
com uma ONG chamada Transparência Internacional, com a sua representação no Brasil, que é a Transparência Brasil, onde se procura fazer o quê? Onde se procura dar certificação dos atos dos tribunais de contas. Nós estamos além, né, da satisfação que a população espera de cada um de nós, não. Então é importante que nós busquemos legitimação dos nossos atos. E isso é absolutamente fundamental, pelo menos no Estado Democrático de Direito, é essencial. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2005, também com o projeto Cidadãos Zelando para a Sociedade, o Tribunal de Contas do Mato Grosso, via ouvidoria, eles têm uma estrutura na internet também, mas é fraca, você tem que baixar um programa, é complicadíssimo, você tem um manual de consulta que você tem que fazer, uma série de passos. O nosso índice, vocês verem, ele é muito mais interativo, ele é infinitamente mais interativo, é muito fácil navegar nesse projeto. E o do Paraná, no final das contas, sobre todos os cidadãos, o Paraná avança a passos largos. O Paraná vem incentivando e apoiando a administração pública municipal e estadual a realizar audiências públicas de toda a ordem, principalmente orçamentária, para que possa o cidadão participar, né, da alocação dos recursos públicos, sabidamente escassos, e o número de demandas para a utilização desses recursos sempre crescente. Como é que você faz? Discute isso em audiências públicas orçamentárias. A LRF, ela trouxe um mecanismo novo, uma dimensão nova dentro dessa concepção toda. E ela incentiva, através de alguns conselhos, a participação da sociedade. Sejam eles os conselhos de gestão fiscal, no incentivo à realização de audiências públicas para discussão, votação e decisão sobre os planos orçamentários, todos eles. Desde 2003, Belo Horizonte vem realizando, a todos os anos, a discussão sobre os seus planos orçamentários. É interessantíssimo participar de tudo isso. E a questão do orçamento participativo, que na realidade foi alargado no conceito da LRF para uma concepção sobre audiências públicas, na realidade, hoje, tem um cientista político aqui de Belo Horizonte chamado Leonardo Avritzer, uma das grandes autoridades, escreve constantemente na Folha de São Paulo, convidado para dar palestras internacionais permanentemente. Ele é uma das maiores autoridades brasileiras sobre a discussão em torno de orçamento participativo. Eu peguei um estudo dele recentemente, onde ele fala que mais de 600 cidades brasileiras, municípios brasileiros, já trabalham de forma sistemática com orçamento participativo, inclusive a cidade de São Paulo. Porque o orçamento participativo ficou como uma espécie de uma chancela, né? Coisa petista, né? Que foram eles que criaram, mas quer dizer, quando se percebe a importância de determinado fenômeno, vem cá, vou copiar, qual o problema? Não há problema nenhum. E vamos aperfeiçoar o sistema, né? Um fenômeno importante que passa a ocorrer também são os tribunais de contas, por exemplo, abrandarem, não é simplesmente afastar, mas abrandar o sistema ato a ato, onde eu controlo cada ato da administração pública, cada um daqueles. Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, Belo Horizonte emite mais ou menos 3.500 empenhos por mês. Tem por volta de 400 ordenadores de despesa. Imagina, eu sair examinando ato a ato da administração. Você abandona um pouco isso. Então, totalmente. Examina, pega a amostra, mas começa a trabalhar política pública dentro de uma auditoria de gestão. O Tribunal de Contas da União, seguindo esse modelo do PNUD, do qual eu falei agora há pouco com vocês, seguindo essa orientação das instituições superiores de controle, que é a ITOSAI, estão passando a trabalhar dentro dessa sistemática. Com total eficiência? Ainda não. É um caminho, isso é um processo, isso é um iter, né? Eu tenho um objetivo a alcançar, eu começo a trilhar esse objetivo. Então, a auditoria de gestão passa a se incorporar, passa a integrar as mais modernas técnicas de controle da administração. Celso Antônio Bandeira de Mello esteve no Tribunal de Contas em março, agora desse ano, nas comemorações, em setembro do ano passado, nas comemorações de 70 anos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e ele fez um comentário que é absolutamente verdadeiro.
disse que o Brasil, que a administração pública brasileira, é má prestacionista de serviço. Ele diz, olha, eu diria que é muito pior controlador, porque não controla nada, ou quase nada. E isso, gente, ocorre em todas as áreas. No mesmo seminário que eu citei aqui do Carlos Maia da Silva Veloso, no seminário Constituição e Crise Política, onde ele falou daquelas condições precárias do eleitorado brasileiro, ele também falou e assumiu, fez uma meia-culpa. O sistema da justiça eleitoral brasileira falhou. Nesse escândalo, nessa excrescência do mensalão, a justiça eleitoral brasileira falhou. E nós precisamos incorporar métodos mais eficazes para controlar. Intenção nós temos, mas, enfim, falhamos, assumimos que falhamos. Vamos melhorar, é um compromisso que a gente assume. No campo do meio ambiente, crimes ambientais ocorrem quase todas as semanas no país. É barragem de rejeitos que rebentam. Onde é que está o controle de monitoramento dessas barragens? Não tem. É eficaz o sistema de controle operado pelo Tribunal de Contas? Pelo sistema Tribunal de Contas, não de Minas Gerais, com todos. Está eficiente? É isso que a sociedade espera dessas cortes de contas, dessas cortes de controle? O que pode ser melhorado? Vamos melhorar, vamos discutir. Vamos discutir e aperfeiçoar. Né? Isso é fundamental. Essa questão que eu acabei de falar de eficiência, comumente se faz muita confusão. Eu estou terminando, tá, Maria? Comumente se faz muita confusão em torno do que seja essa tridimensionalidade da eficiência, né? Eficiência, a economicidade, a efetividade. Eficiente é quando eu tenho um projeto a ser realizado, eu realizo o projeto com as condições que me estão disponibilizadas, com os recursos que eu tenho disponibilizado para a execução daquele projeto, sem aumento dos custos previstos inicialmente planejados e mantendo um padrão de qualidade. Se eu conseguir operar dentro desse quadro, eu estou sendo eficiente. Se eu conseguir ainda, com esse mesmo quadro, baixar os meus custos, eu estou conseguindo ter uma economicidade na minha ação administrativa. E eu serei efetivo no momento que o produto, o resultado de tudo isso, for uma ação comunitária, uma ação social voltada para o benefício da comunidade. Aí eu estou sendo efetivo. Será que nós somos efetivos no dia a dia da administração pública? Pega, por exemplo, apenas por exemplo, estou fazendo crítica e não estou apontando, apenas porque eu acho que o exemplo é interessante e é bem exemplificativo. Esse projeto Processo do governo do Estado de Minas Gerais é um projeto largo, muito extenso, está atendendo inúmeras demandas de acesso, de ligação, né, dos nossos municípios. Mas vamos pegar um exemplo, um dado. Suponhamos que... qual é o seu município? Urucuia. Suponhamos que Urucuia está precisando de um acesso à principal BR que passa na região. Ou então um acesso a uma estrada vicinal da própria região. Ela vai utilizar os recursos que estão disponibilizados para ela, as condições administrativas que estão disponibilizadas, vai trabalhar com os planejamentos que foram realizados, com as verbas orçamentárias previstas para aquela obra, e vai fazer tudo isso mantendo um padrão de qualidade e sem elevar custos. Se ela fez isso, ela foi eficiente. Se ela conseguir reduzir gastos, os custos dela, ela ainda terá sido econômica. Ela terá atendido os reclamos do princípio da economicidade. E ela será efetiva se essa obra foi entregue para a comunidade e ela foi importante para a comunidade. Mas olhem bem, imagina se essa estrada que você gastou todo esse recurso, passa 20 carros por mês nela. Você foi efetiva? Não foi. Não foi efetiva. A efetividade, ela é aquilatada, ela é mensurada na medida da importância de que o gasto público que você utilizou, nós estamos falando aqui de qualidade do gasto público. Muito comumente, e equivocadamente, se atribui à LFF um mecanismo apenas de quantificação do gasto público. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu arrecado 100 e gasto 100. Não estou importando com qualidade. Eu posso arrecadar 20 e gastar 20. E fazendo as mesmas coisas. Sem fazer gastos extras e gastos que às vezes não têm produtividade nenhuma, não tem sentido algum para a administração. Gente, só se consegue encontrar essa equação, esse ponto de equilíbrio, através do diálogo. Jamais através de monólogos de gabinete. É diálogo com a sociedade. Nós dispomos de tanto de unidades monetárias,
E temos inúmeras demandas para gasto desses recursos. Aonde nós vamos alocar esses recursos? É aí, neste momento, que se define a qualidade do investimento. E isso é muito importante que se faça, né? É muito importante que se compreenda essa estrutura. Gente, eu acho importante deixar o espaço para debate, mas eu queria mostrar essa frase, né, do Betinho, onde ele mostra a importância de que a gente possa ter orçamentos mais acessíveis, né, que nós possamos ter peças de relatórios da administração pública, onde qualquer cidadão possa compreender o significado e o alcance delas. Relatório de gestão fiscal não pode e não deve ser pegadinha, ser cilada para o cidadão medianamente informado. Todos nós temos o direito de compreender, né, e aprender o significado dos recursos das finanças públicas. Eu cito sempre, por exemplo, Curitiba. Curitiba me mata de inveja. Isso já tem alguns anos. Você entra no site da Prefeitura Municipal de Curitiba, vocês vão ver todos os planos orçamentários, todos, tecnicamente estruturados, numa linguagem rebuscada, tal, mas do lado, um relatório, uma espécie de uma tradução do significado daquilo, para que o cidadão medianamente formado possa compreender. João, Maria, Pedro têm o direito de entender o que significa aquilo. Eles fazem isso. Eu escrevo, vira e mexe, manda e-mail para o prefeito de Belo Horizonte, falando: eu continuo morrendo de inveja. Fala, me apresento, quem sou eu, professor de direito financeiro, técnico de contas, e gostaria de ver, né, no nosso site algo disponibilizado ao nosso cidadão com as mesmas características ou semelhantes à da Prefeitura Municipal de Curitiba. Porque o nosso sistema jurídico, gente, não duvida disso, ele é bom. O problema nosso é que a gente pisa sobre a nossa Constituição todos os dias. Todos os dias. Fevereiro desse ano esteve no Brasil, pela 80ª vez, um grande jurista, um grande constitucionalista e administrativista alemão, Friedrich Miller, professor da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, que é um dos maiores centros de ciência, de produção de ciência da Alemanha. Ele esteve no Brasil e deixou todo mundo pasmo no auditório. Arranhou, e muito bem, português. Mas sabe para quem estou aprendendo português? Eu quero conhecer o constitucionalismo brasileiro, que é de excelente qualidade. Todo mundo enfiou na cabeça, morrendo de vergonha, né? Quem contou isso foi Marçal Justin Filho, tá? Em março desse ano. Escutei isso de Marçal Justin Filho, que estava presente no projetar. Nós vamos superar a síndrome de Lula, certamente, e seremos uma administração pública mais consentânea com o almejar da democracia que nós estamos precisando tanto no nosso país. Muito obrigado. Vamos para as perguntas. Eu gostaria que quem tivesse as perguntas já encaminhasse aqui para a gente, para que a gente desse uma dinâmica aos trabalhos. E aproveitando aqui a fala do nosso amigo Dr. Márcio, diante da burocracia pública, acabo de receber nesse momento um ofício do prefeito de Belo Horizonte com o seguinte texto: convite para a abertura do 2º Congresso Nacional e Primeira Internacional do Direito Administrativo, Eleitoral e Público. Senhor Presidente, com satisfação recebi o convite para a abertura do 2º Congresso, um importante evento para a nossa capital. No entanto, em 17 de maio, data da solenidade de abertura do Congresso, estarei preparando uma viagem internacional. Portanto, com o acúmulo de agenda neste dia, não poderei comparecer à cerimônia. Na oportunidade, me envio meus cumprimentos por escolher Belo Horizonte para sediar o encontro promovido pelo INBRAP. Solicito que transmita minhas boas-vindas em nome dos cidadãos belo-horizontinos a todos os participantes do evento, agradecendo a decisão do convite e caminho de votos para que o Congresso seja pleno de êxito. Atenciosamente, Fernando da Mata Pimentel. Em razão, creio, da burocracia que o Dr. Márcio Kelly fez, o ofício chegou em nossas mãos já quase com 80% do Congresso realizado. São coisas da burocracia. Creio, mas de todo o coração agradecemos. E em nome do prefeito, agora oficialmente, sejam bem-vindos a Belo Horizonte. Dr. Márcio Kelly,
De que forma pode o administrador prescindir da lei e administrar com bom senso, sem, contudo, cair no pecado execrável de arranhar o princípio da legalidade do ato administrativo? É o Márcio Vitor. Márcio, um dos grandes problemas que existem na administração pública brasileira é essa crença de que o único princípio de regência da administração é o princípio da legalidade. Nós temos no caput do artigo 37 da nossa Constituição diversos outros princípios que, igualmente, juntamente com o princípio da legalidade, são princípios reguladores da atuação estatal. O princípio da economicidade, o princípio da moralidade, né? O princípio da economicidade, todos eles são princípios dos quais nós não podemos nos afastar. Não há um espaço para que eu possa abandonar a lei e apenas aplicar o bom senso. O bom senso é um conceito extremamente fluido. O que é bom senso para um não é bom senso para outro. A norma jurídica, a ordem jurídica, ela existe exatamente para criar o quê? Segurança jurídica. Se eu estou deixando para que cada administrador decida o que é bom senso, eu estou criando, em vez de uma segurança jurídica, eu estou criando uma desordem, uma baderna jurídica. É extremamente temerário. O direito existe exatamente para isso, para buscar, pelo menos, assegurar essas condições, né, de segurança para que todos saibam, olha, se eu tomar tal e tal decisão, eu vou encontrar tal repercussão. É importante que a gente esteja atento a essas questões. O que eu trabalhei no momento da exposição é que nós precisamos saber conjugar. Dentro da norma jurídica, nós temos os princípios e temos as regras. E nós precisamos saber campear um com o outro. Quando houver conflito entre um e outro, eu tenho que ter, aliás, quem falou isso foi talvez o maior constitucionalista, ou pelo menos o mais eloquente constitucionalista que nós temos no Brasil hoje, que é Luiz Roberto Barroso. Ele falou isso no seminário, falou, eu racho de ganhar dinheiro por conta, talvez, de saber trabalhar um pouco melhor essa questão em relação à ampla maioria dos operadores do direito, que não sabem trabalhar essas questões relacionadas com a colisão de direitos. No momento que você domina isso é um patamar um pouquinho mais à frente para quem está na seara jurídica, mas para quem sabe dominar isso, vai com todas as ações para o Supremo Tribunal Federal. E vai ganhando. Agora são ações, via de regra, ações mais bem remuneradas, né? Isso. Uma provocação, isso aqui do amigo, porque, como citou a Bahia, e em 2004 criou as controladorias, um tempo passando pela Bahia, eu vi as inspetorias regionais. Por que isso não ocorre em Minas Gerais? Pelo que eu vi, estava nas cidades polos da Bahia. Gostaria que, porque como a gente vai levar denúncia para Belo Horizonte, quem mora lá em Urucuia, por exemplo, poderia ter as cidades polos Montes Claros ou Teófilo Otoni, né? Quem mora no sul poderia ter lá São Sebastião do Paraíso. Quem mora na zona da mata tem Juiz de Fora, e assim por diante. Por que Minas não criou as inspetorias regionais? São os problemas, né? É uma provocação, sim. Não, é uma provocação extremamente saudável. A gente precisa não ter temor do debate. O debate, quando ele é um plano civilizado, a gente pode discutir absolutamente todos os temas. A gente não tem que ter temor de enfrentar nenhuma questão relacionada com a atuação da instituição que você representa. O que nós precisamos é estar atentos a alguns detalhes importantes. Esse projeto, houve um projeto. Isso não foi simplesmente deixado ao acaso, não. Houve um projeto do Tribunal de Contas que foi encaminhado em 91 para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde se procurou criar as inspetorias regionais do Tribunal de Contas. Para que não houvesse, né, inserção política no projeto, o que o Tribunal fez? Não sei se você lembra, quando o governador era Eduardo Zeredo, ele havia criado as regiões administrativas do Estado de Minas Gerais, parece que eram 16, se me falha a memória. O tribunal propôs a criação de inspetorias regionais nas mesmas cidades onde haveriam as regiões administrativas do Estado de Minas Gerais. No norte de Minas, Montes Claros. No Jequitinhonha, Valadares. No sul de Minas, Pouso Alegre ou Varginha. Né? Zonas vertentes, Juiz de Fora, Triângulo, Uberlândia. Não tinha escapatória, a coisa era muito bem clara. Mas o que aconteceu? Bateu na Assembleia Legislativa, deputado, por exemplo,
no sul de Minas, estou dando só exemplo, não estou dando caso concreto não, tá? Não, mas peraí, Varginha não, eu sou de Pouso Alegre, tem que passar para Pouso Alegre, né? O Triângulo Mineiro, eu sou majoritário na região do Triângulo Mineiro, minha região é Uberaba, não é Uberlândia, transfere para Uberaba. Começou a mutilar de tal forma o projeto, que o projeto se tornou inviável. Logo depois disso, o Estado de Minas Gerais submergiu, né, para lembrar o submarino de ontem, aqui, né, do Flávio Dino, né, submergiu as finanças públicas do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais chegou até recentemente a ter o pior quadro fiscal do Brasil. Quer dizer, hoje você não tem ambiente financeiro para conseguir implantar as inspetorias regionais, mas tem um projeto desejável, né, por todos aqueles que estão assujeitados à atuação dos tribunais de contas. Né? Professor, a corrupção, que infelizmente teve graça na administração, deveria ser punida de forma mais seletiva, rigorosa, especialmente na esfera criminal? Milton Paiva. Embora não seja objeto do nosso trabalho, do nosso tema aqui desenvolvido, é importante sim que todas as estruturas de controle, eu citei para vocês aqui, né, no início da exposição, que nós temos o controle legislativo, que é o controle político operado pelo parlamento, né? Nós temos o controle operado pelo judiciário, que é o jurisdicional. Nós precisamos sim, através do MP da Justiça, que haja maior punição. Esses fatos ocorrentes em São Paulo recentemente fizeram que essa questão fosse retomada, viesse à tona novamente. Nós vamos precisar mexer na nossa lei penal, na lei processual, na de execuções penais, né? Regime de encarceramento, enfim. Nós precisamos mexer na nossa legislação para que a gente possa ter agilidade para o enfrentamento de ações dessa natureza. Né? Agora a pergunta do Edinaldo Soares, da UNA. Um grupo de cidadãos da cidade de Vespasiano, região metropolitana de BH, denunciou recentemente possíveis crimes cometidos pelo prefeito, pelos vereadores da cidade, com a apresentação de provas palpáveis, como superfaturamento de medicamentos, etc. Após a denúncia, a promotora dessa Mônica Sá recusa receber qualquer um dos denunciantes. Diante disso, como facilitar o controle pela população numa situação como esta? Esses fatos ocorrem recorrentemente. Nós precisamos saber que existem vários canais na realidade. Tem até um canal importante que é o Ministério Público. Se a promotora de justiça entendeu que não era cabível, eu não sei, não estou com os elementos aqui da prova que foi feita, né? Mas suponhamos que as provas foram inconsistentes na visão da promotora e na visão dos denunciantes havia sim, né, fatos mais do que contundentemente provados para poder instaurar uma ação civil pública. Ele pode procurar a corregedoria do próprio Ministério Público para mostrar que a promotora de justiça teria passado por cima, né, de regulamentos próprios que ela deveria, de ofício, né, ter que seguir. Enfim, nós temos várias esferas de atuação que a gente não pode desanimar. Eu fiz uma denúncia, parou, parei, não para não, vai em frente, corre atrás. Luta, vai na promotora, procura, né, o parque, né, do Ministério Público, né, o procurador-geral do Ministério Público, para verificar se há realmente elementos. Essa matéria, por exemplo, do Tribunal de Contas, ela é regulada através do nosso regimento interno. O artigo 219 seguintes do regimento interno do Tribunal de Contas regula a denúncia. Esse ano, que é um ano eleitoral, embora não seja municipal, né, não seja ano eleitoral municipal, mas todo ano eleitoral municipal, o que chove de denúncia no Tribunal de Contas. Se você for tentar apurar tudo, você vai gastar, você vai mobilizar uma quantidade enorme de servidores, você vai mobilizar a estrutura funcional que você tem, recursos públicos que já são parcos para lidar com o controle, e para fazer auditorias. Eu já fiz auditoria em que eu cheguei, a maior parte do que foi denunciado não era verdade. Não era verdade. Nós não temos ainda, né, as punições adequadas para a denunciação caluniosa, né? A outra pergunta do Douglas, o recurso do processo seletivo simplificado tem sido usado por administração municipal, autarquia, empresa pública, etc., como ferramenta de contratação de funcionários. Qual a base legal desse procedimento? Tinha vontade de saber, né?
A gente não deve saber que se usa. Nós todos estamos cansados de saber das irregularidades em contratações. Aliás, Maurício me pediu para que eu falasse alguma coisa sobre previdência. Eu vi que essa foi a última, não sei. Não, tem mais. Tem mais, né? Mas teve uma questão que eu levantei no Tribunal de Contas sobre previdência, fundos ou institutos de previdência. As contas de 2005 que chegaram recentemente no Tribunal de Contas nos demonstram que há 196 fundos ou institutos de previdência próprios dos nossos municípios. Desses 196, me disse nosso diretor, nosso querido amigo Carlos Roberto, que 90% deles estão irregulares. Mas irregularidades, aquelas mais espatafúrdias que você puder imaginar. Coisas terríveis estão acontecendo, a ponto de que fundos consagrados de grandes municípios do nosso estado estão na justiça. Grande problema relacionado com o fundo: má gestão. Quem é que gera os recursos do fundo? O prefeito. Como? Como? O fundo não pertence ao município. O fundo é dos servidores do município, não da administração pública. Tem que ter paridade na gestão desses recursos, tem que ter categoria própria dos servidores apresentados lá. O FUNPENG, que é o Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, ele tem 3 conselhos: um de administração, um fiscal e um deliberativo. Dentro de cada um desses conselhos, nós temos a representação de todas os servidores do Judiciário, servidores do MP, servidores do TC, servidores do Executivo, servidores do Legislativo, e além de servidores, nós temos os membros dessas instituições que fazem parte também. Então tem lá um procurador de justiça, tem no Tribunal de Contas, o Tribunal tomou uma decisão recentemente, entendendo que não deveria ter uma representação nesses órgãos, mas a Assembleia Legislativa tem um deputado, o Judiciário tem uma desembargadora que atua, enfim, a representação é paritária. Porque nós estamos cogitando de falar de um fundo que pertence aos servidores e não à administração. E quando você extingue um fundo de previdência e pega os recursos e coloca no caixa do município, está cheio. Ô, gente, para mim, na verdade, deve ter 2 coisas. Não é nem uma nem outra, não. Que poderia ser desconhecimento ou má fé. Às vezes é desconhecimento ou má fé ao mesmo tempo, porque não é possível um negócio desse. Sabe que o recurso não pertence ao município, pega os recursos e apropria indebitamente dos recursos que não são próprios. Bem, tem uma pergunta aqui que eu creio que é um pouco difícil, porque é escolha de vida, mas vamos lá. Márcio, posso assim chamá-lo, pois somos colegas do TCE. Quero deixar público o orgulho de tê-lo do nosso lado, e mais ainda de vê-lo brilhantemente, a semente que nosso saudoso professor Paulo Neves nos deixou. Parabéns. O Brasil clama por milhões de cidadãos iguais a você. Beth. Obrigado. Eu falo que eu sou certamente um dos servidores mais antigos do Tribunal de Contas hoje. Quando entrei no Tribunal de Contas, a maioridade era cobrada na posse. Eu fiz concurso com 17 anos no Tribunal. Mas eu falo que o Tribunal de Contas é um grande aprendizado. É uma grande escola. Uma grande escola. É uma pena que a gente forme tantos e tantos e tantos profissionais da melhor qualidade, às vezes perca, porque nós não temos ainda uma política remuneratória que consiga segurar esses talentos dentro do Tribunal de Contas. A Beth, que é uma amiga, mas ela sabe, porque ela trabalha na Escola de Contas do Tribunal, que é um centro de excelência para a formação e qualificação e capacitação dos nossos servidores da casa. A Escola de Contas do Tribunal de Contas de Minas Gerais é pioneira do Brasil. Ela é anterior mesmo ao Tribunal de Contas da União. Ela está com 12 anos de existência. Mais de 2.000 servidores, não apenas do Tribunal de Contas, mas do Estado de Minas Gerais, de várias prefeituras do Estado de Minas Gerais, já foram qualificados nos cursos de especialização do Tribunal de Contas. Eu tenho sim, Beth, tenho certeza que você também tem, a Renata tem, o Marquinho tem, todos os nossos colegas que estão aqui, a Daniela, todos têm orgulho de trabalhar naquela casa, porque sabem do trabalho que está sendo desenvolvido lá. Perfeição? Não. Com certeza que não. Mas nós estamos caminhando. Nosso propósito é o de acertar. E não temos, vocês podem ter certeza disso, para quem está aqui na esfera, para quem é jurisdicionado nosso, está na esfera municipal principalmente, não tenha dúvida disso. Nós não temos nenhum prazer em flagrar o administrador público no cometimento de uma irregularidade. Isso não nos compraz, não nos orgulha. Até porque isso pode se revelar uma má atuação na parte do assessoramento, do aconselhamento, da orientação.
Se muitos estão errando, é porque alguém está falhando nessa história. E o Tribunal de Contas, antes do papel de ser um ente que provavelmente vai irá punir, eventualmente, um administrador público, ele tem um dever moral também de orientar esse administrador público. Ora, a orientação é essa, essa e essa. Então não nos comprar definitivamente, flagrar o administrador público no cometimento de alguma irregularidade. Então, esse orgulho que toma conta de todos nós é fruto desse ambiente de estudo, de dedicação, e que de resto eu estou aqui apenas representando essa comunidade de servidores que vem se dedicando arduamente para tornar o Tribunal de Contas um órgão melhor a cada dia. Bom, eu vou pedir só um pouquinho de tolerância para os nossos congressistas, porque são 12h05 e estava previsto para terminar meio-dia. E aí nós vamos prorrogar até 12h30 e recomeçamos às 14h30, porque tem mais 2 perguntas e mais 20 minutos de uma exposição do debatedor, do nosso professor Pacelli, que deve estar alterando para a tarde a fala dele, mas o debatedor está aqui e falará 20 minutos. Então eu pediria essa tolerância, né? Dentro dos princípios que o doutor Márcio falou, está o regulamento aí, mas vamos entender a sensibilidade do momento e fazer as 2 últimas perguntas para o doutor Márcio e já passar a palavra para o doutor Ederson, que vai falar uma breve questão do abuso do poder eleitoral e abuso do poder econômico dentro daquilo que está falando do controle das contas públicas. Bem, essa é a penúltima pergunta e a última, e que nos responda em 5 minutos, tá? Para 12h10 e 12h30 nós vamos encerrar. A pergunta da Flávia. Vou fazer todas as 2 juntas para que possa responder. Qual é a relação entre o Tribunal de Contas e a especializada do Ministério Público que trata de crimes de prefeitos? Trabalham em conjunto? Essa é a pergunta da Flávia. Pergunta agora do Manuel Arruda, que é meu irmão e tem uma coisa em comum comigo, né? Eu não consigo traduzir bem a sua letra, como não traduz a minha sentido depois, né? E de família eu posso falar. E eu vou passar direto para por causa do tempo, mas aqui dá para responder. Ele vai fazer a pergunta aqui, se ele não entender, você já ajuda aí, que a letra eu não estou conseguindo entender. Eu, como irmão, eu posso falar isso. Flávia, com relação à atuação da Delegacia Especializada de Crimes contra Prefeitos, ela não tem, o Tribunal de Contas não tem relação nenhuma com essa delegacia. Ela é do MP, é uma atuação do MP. O que ocorre é que o MP ele não tem uma estrutura de inspeção como o Tribunal de Contas tem. Então, eles se valem dos pareceres prévios emitidos pelo Tribunal de Contas para fazer a execução na esfera municipal. Então, as irregularidades apontadas nos relatórios do Tribunal de Contas são a estrutura que eles se valem dela para que eles possam, né, abrir as ações civis ou ações penais nas comarcas. Até a raiz da carência. Por favor. Então, já demonstramos em público uma das nossas carências, né? E falar do irmão mais velho é complicado. O computador atrapalhou a caligrafia. Isso. Coloca o microfone para que todos possam. A prova da ineficiência que o senhor apontou brilhantemente na sua exposição, os controles do sistema de Tribunal de Contas, em minha opinião, é que, e isso fica bem evidenciado, que os grandes escândalos que têm sido descobertos e apurados nessa República, nenhum deles foram gerados pelo sistema de controle, quer interno, quer externo. Exemplo, mensalão, exemplo, anões do orçamento, mais recentemente, essa operação do Sanguessuga. Bom, essa é a primeira pergunta. A segunda é o seguinte: a raiz da carência dessa eficiência de controle do sistema de contas, das Cortes de Contas, não estaria no processo de escolha dos ministros e conselheiros feitos de cima para baixo, com grande influência dos poderes exercidos pelos governadores, presidente do Poder Legislativo? Não poderia haver aí a indicação originada da comunidade de contribuintes e usuários dos gastos públicos? Sem dúvida. Essa pergunta é uma pergunta que, aliás, eu enfrentei na minha dissertação de mestrado. Olha, esse tema, muitas pessoas às vezes evitam tocar nesse tema, falam, nossa, isso aí é um tema extremamente melindroso. Não há problema nenhum de se conversar e discutir essa questão. Nós temos diversos conselheiros de tribunais de contas espalhados no país inteiro, no nosso aqui não é diferente, tem vários, que comungam dessa
embora tenham sido investidos nessa condição pelo processo atual. O que nós temos na realidade? Eu comentei com vocês, eu abri a minha exposição falando que o Brasil tem um paradigma muito bem definido no artigo 1º da Constituição, que nós nos constituímos um Estado democrático de direito. Ora, se o Estado é democrático de direito, e eu falei que esse termo democrático, ele qualifica o Estado e irradia todos os valores para toda a estrutura da ordem jurídica, os tribunais de contas não estão a par disso, não. Eles não estão além desse processo, não. Então, a forma de investidura dos membros do Tribunal de Contas dentro de um Estado democrático de direito deveria ser permeado pelo processo democrático. E qual é o processo democrático mais correto para uma instituição eminentemente técnica, que é o Tribunal de Contas? Não, como você trabalha no Tribunal de Contas, o conselheiro Ciro Costa está deixando agora, foi um dos que mais falou ao longo dos últimos 10 anos acerca da importância dessa forma, dessa nova fórmula de investidura dos membros dos Tribunais de Contas. Nós vamos encontrar em modelos internacionais situações em que você vai encontrar a investidura estritamente política. E aqui eu queria relembrar. Maurício, você me dá 2 minutos para falar sobre esse sistema? 2 minutos. Porque eu acho uma questão importante. Esse é o modelo que foi copiado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem questão absoluta de que a investidura dos membros para qualquer tipo de corte deve seja político. Concurso público não. Sabe por quê? Os Estados Unidos é uma sociedade que controla. Eles têm hábito de controlar. A população controla. Então, eles temem que no concurso público passe alguém que comungue de ideias, por exemplo, nas cortes de justiça. Aborto, drogas. O cara passou no concurso público, levou, passou no concurso público. Eu não quero um cara desse. Sabe o que eles fazem para ter o controle? O governador, o presidente, indicou a pessoa. Eu vou estabelecer um controle sistemático sobre a investidura dele. Eu falei que aquela pessoa Carmen Lúcia passou ontem na sabatina do Senado. Sabatina é coisa nenhuma. Não existe sabatina no Brasil. É referendar simplesmente o nome que foi indicado. Eu estou falando isso porque eu encaminhei, ano passado, um e-mail para o Supremo Tribunal Federal perguntando quantas foram as indicações presidenciais que foram vetadas pelo Senado Federal. Fiz essa pergunta para a Suprema Corte dos Estados Unidos, para o Supremo Tribunal Federal e para o TCU. Sabe quantas foram vetadas na Suprema Corte dos Estados Unidos? Indicações presidenciais que foram vetadas pelo Senado? 28. TCU e STF, nenhuma na história deles. Agora, o que é isso? Não é o Senado de lá que veta, não. Quem veta é a sociedade, é o conjunto da sociedade norte-americana. A última indicação que o Bush fez para a Suprema Corte, Samuel Alito Júnior, ele foi sabatinado durante 4 dias, mas sabatina não é bombardeio mesmo. É bombardeio. Eu quero saber o seu posicionamento sobre anencefalia, drogas, homossexualismo. Se posicione, no detalhe. Não ouse tomar decisões da Suprema Corte contrariando o que você jurou perante as comissões do Senado, não. Isso é muito sério numa sociedade que controla. Mas ele só vai para essa batida do Senado depois de ter percorrido o país inteiro, dando entrevistas para a ABA, que é a American Bar Association, que é a OAB deles, dando entrevistas para a sociedade, para a imprensa. Você percorre o país dando entrevista. A última sabatina do Senado, e é sabatina para valer. Não adianta ter uma estrutura burocrática montada como nós temos no país, se a sociedade não controla. Ter uma burocracia de controle não é suficiente. Nós precisamos fazer com que o cidadão brasileiro lembre que a ação política se faz durante toda uma vida, e não apenas no momento das eleições. O interstício eleitoral é fundamental para que a gente exerça esses requerimentos de cidadania. Bom, eu vou passar a palavra para o doutor Ederson Advíncula, porque é um dos integrantes do nosso IMBRAP, colaborador da área eleitoral, e que é debatedor, seria o debatedor do professor Pacelli, que ainda poderá ser amanhã, que depende aí, a hora que ele chegar, nós encaixamos. Mas lembrando aos senhores que amanhã nós estaremos encerrando, no máximo até 11h30. E a partir das 7h30 da manhã, os certificados já estarão à disposição na secretaria, porque eu sei que tem pessoas que vão viajar 9h30 da manhã. E como é para Confins, e aí a questão do planejamento, tem que sair daqui 1 hora antes. Não tem como. Somente com essas obras 50 anos depois que o JK já tinha imaginado. Passo a palavra para o nosso companheiro, Dr. Ederson Advíncula. Gente, primeiramente, gostaria de agradecer ao Maurício pelo convite que me foi feito. E esse convite, ele não é para fazer uma palestra,
mas para engrandecer a palestra do professor Eugênio Pacelli, uma vez que o objetivo é exatamente ampliar o debate, para que exatamente amanhã vocês já possam pensar um pouco nas ideias que pretendo eu plantar um pouco na memória, na cabeça de vocês. E o tempo que eu vou pedir disso é muito curto, mesmo porque aqui eu gostaria de repetir um pouco das palavras do professor Raimundinho, né, que é o presidente da OAB, que diz que uma palestra tem que ser como uma mini saia, longo bastante para cobrir o assunto, mas curta para despertar o interesse. E esse debate acerca do direito eleitoral é muito bem exposto o Marlon, né, o juiz Marlon, ontem na palestra dele, exatamente porque o direito eleitoral ele carece exatamente de um debate mais amplo, um debate profundo sobre os seus institutos. E aqui faz a presença, aqui eu gostaria de citar do grupo de estudo de Direito Eleitoral da UFMG e também do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral da UNE, né, que eu acho que são as poucas sementes, pelo menos aqui em Belo Horizonte, que se tem de discussão acerca do direito eleitoral. E anteontem melhor, eu pude me embebedar um pouco dos conhecimentos do Marlon em direito eleitoral e ávido de saber um pouco, porque ele tem grande experiência no direito eleitoral, âmbito internacional, e por ele fazer o doutorado dele na Espanha, eu perguntei para ele como é que é essa questão da compra de voto na Espanha. E ele falou, não, lá tem compra de voto. Só que a compra de voto lá na Espanha seria um deputado, né, um membro do parlamento, fazer alguma obra que ele ganhe eleitoralmente com isso. Eu fui e falei, Marlon, o que lá é compra de voto, aqui é a regra, né? Ou seja, a discussão do direito eleitoral que nós travamos, ela está longe, né, de ser mais avançada. E aqui o tema do debate seria o abuso de poder, né? E aí eu pergunto a Vossas Excelências, o que é esse abuso de poder? Para tanto, eu gostaria, antes de que vocês pensem nesse conceito que é o abuso de poder, eu gostaria de uma reflexão, uma pequena reflexão, de como há no direito eleitoral uma inversão de valores. Qual seja, as leis e resoluções do TSE, elas discutem exatamente o candidato. É o que o candidato pode, é o que o candidato pode fazer, é o que o candidato vai fazer, só que a eleição esquece do principal da eleição, exatamente o foco da eleição, que é quem? O eleitor. Não se discute nada sobre o que o eleitor quer, o que o eleitor pensa, o que o eleitor espera mesmo da eleição. Ou seja, o que deveria ser o principal de uma eleição é relegado ao último plano. E só para a gente poder debater um pouco isso, eu gostaria de dar um exemplo aqui desse seminário. Nós poderíamos dizer o seguinte: na mesa nós somos os candidatos, a plateia, no caso de vocês, seriam os eleitores. E aí, a gente pode pensar o seguinte: a quem a plateia é dirigida? A quem o seminário é dirigido? É a plateia. E aí vocês vão avaliar: olha, aquele palestrante é muito bom. Aquele palestrante, não gostei muito dele. E aí vocês vão colocar na fichinha lá do Embrapa, né? Da sugestão: olha, esse palestrante eu quero no próximo. E se vocês gostarem mais ainda, né? Vão convidar o palestrante para ir no município tirar o Márcio. A palestra foi brilhante. Quero levar você lá no meu município para expor as suas ideias. E é assim que funciona. Então, para nos interagir, se você está fazendo essa comparação, como eu sou um candidato, e como dizem que
parlamentar deixa de trabalhar quinta-feira ao meio-dia para se dirigir à base, e como é quinta-feira, já passou de meio-dia, eu vou me dirigir então à base, então a vocês. Rona, poder me dar o microfone sem fio? Rona não está. Não está sendo cabo eleitoral. Não está sendo meu cabo eleitoral, né? Vai que ser mesmo. Não, tá vindo ali já. E o seguinte, só para... Você não vai demitir Rona, a gente não. fazer uma brincadeira. Como é que é o seu nome? Sérgio. E aí eu faço uma pergunta. Numa eleição, qual que é o papel do Sérgio? É exatamente do advogado, que fica ali, que cuida exatamente para que a eleição corra de forma tranquila, né? Que ela não tenha problema. Então eu gostaria de dar uma salva de palmas para o Sérgio, que representa muito bem os advogados. Então é o seguinte, o objetivo dessa introdução é exatamente a gente saber o que é esse abuso de poder econômico, né? O que é esse abuso no âmbito eleitoral. Então, nada mais que nós ouvimos os eleitores. Olga, para você, o que seria o abuso? Abuso de poder? A pessoa ir além do que a lei permite, né? No caso do administrador, ele burlar a lei em benefício de uma minoria, né? Não seguir o princípio da impessoalidade, né? E está beneficiando uma minoria, indo além daquilo que a lei permite, seria o abuso de poder. Excelente exposição. Eu vou para esse lado aqui, até porque eu acho que esse reduto está mais cheio, a gente deve buscar sempre, né, como candidato, né, ele reduto. Professor, o que seria o abuso de poder? Abuso de poder? Então, no caso, como a colega ali mesmo falou, ultrapassar os limites legais mesmo do postos. Mas é isso, ultrapassar os limites. Ocorre o seguinte, a lei não diz o que é o abuso de poder econômico. A regra é a seguinte: se o candidato comete abuso de poder, ele terá declarada a pena de inelegibilidade durante 3 anos. Essa é a regra. Mas não diz a lei o que seria essa regra. O procurador regional eleitoral é o Eugênio Patielli. Ele tem um substituto no TRE, que é o Dr. Jairo. E ele, em uma das últimas manifestações dele no TRE, no julgamento, ele até expôs isso. Que ainda bem que a lei não diz o que é o abuso. Então cabe para a doutrina e a jurisprudência dizer o que é esse abuso de poder. Bem, esse abuso de poder, é muito recente isso. Ele diz que é o seguinte, o abuso de poder, isso muda diariamente. Pode dizer quase que diariamente esse conceito. Inclusive os TRS e TSS abordam diferente entendimento sobre o que seriam esse abuso de poder. Posso falar que em 1992, mais ou menos, entendia que o abuso de poder seria equacionado de forma quantitativa. Ou seja, se o candidato faz alguma coisa que atue diretamente no pleito. Então, faça uma conta. Ele fez tantos outdoor, né, que foi considerado um abuso. Então, esse outdoor teve a influência de... atingiu 50 eleitores, por exemplo. Então, ele desequilibrou o pleito. Então, era uma conta aritmética. Depois disso, o TSE evoluiu para o entendimento seguinte. Bem, abuso de poder seria o seguinte: um ato abusivo que desequilibre o pleito e que atinja o resultado da eleição, tem influência no resultado, sem cálculo aritmético. Atualmente, o TSE tem sido mais firme em dizer que o abuso de poder seria o ato abusivo, ou seja, que desequilibre o pleito, só que ele tenha apenas influência no pleito eleitoral, não no resultado da eleição. Então, qualquer ato que seja abusivo, que influencia, seria esse o conceito de abuso de poder. E aqui a reflexão, nem como eu disse, não quero aqui dar palestra, seria exatamente no seguinte: o que eu queria perguntar para vocês seria exatamente o seguinte: será
que as mudanças eleitorais que nós tivemos agora, elas estariam evitando exatamente esse abuso de poder? Então é o seguinte, nas últimas eleições, aliás, as últimas mudanças na legislação, retiraram dos candidatos, entre algumas mudanças, exatamente aquelas, só para citar algumas, por exemplo, fornecimento de brinde. O candidato agora não pode fazer showmícios. O candidato não vai poder distribuir o chaveirinho, não vai poder distribuir a caneta. E aí, a pergunta que eu faço é o seguinte: alguém ganha eleição com chaveirinho? Alguém ganha eleição distribuindo régua? Se esse fosse o entendimento, o dono daquela caneta BIC deveria ser o presidente da República, né? Então, isso daí não é. E o que essas mudanças nas eleições, pelo menos ao meu entendimento, elas têm feito? Afastado o eleitor do processo eleitoral. Aqui é representantes do interior e sabem que o processo eleitoral, principalmente nas cidades do interior, é aquela coisa que o eleitor participa, está ativo, discutindo os problemas, e ali ele cobra a participação, o showmício, que dá um embelezamento na campanha. Então, ou seja, nessas mudanças, há exatamente o afastamento do eleitor ao processo eleitoral, exatamente por isso. Porque não é o eleitor, as mudanças eleitorais não se preocupam com o eleitor, mas sim com o candidato. E esse benefício do chaveirinho, não poder fazer o showmício, beneficia único e exclusivamente o candidato, que aí sim ele vai poder fazer a campanha dele e destinar as verbas exatamente para outras coisas que não vai evitar o abuso de poder, né? E eu gostaria de dar um exemplo aqui, exatamente, por exemplo, da minha roupa que eu estou utilizando. Minha namorada me chamou a atenção porque não combina um terno listrado com uma camisa listrada e com uma gravata listrada. Meu sócio que está ali também vai me chamar a atenção com certeza. Como é que eu vou numa palestra e... Só que essa é a gravata e essa é a camisa que eu mais gosto, eu quero usar ela do jeito que eu quiser, né? São as duas que eu mais gosto, mas eu quero usar as duas juntas, né? E é mais ou menos assim que funciona. E para terminar, mesmo porque o tempo acho que até já ultrapassou, eu gostaria de citar aqui a última entrevista de Carlos Drummond de Andrade. Ele toca exatamente nisso, como que às vezes a mudança na legislação, ela altera, deixa desinteressante as eleições, exatamente por afastar o eleitor do processo eleitoral. Então, Carlos Drummond de Andrade disse isso em sua entrevista: quando há eleição, não voto mais. Deixei de votar porque me desinteressei. Deixei de votar porque a lei me faculta deixar de votar aos 70 anos. Ainda votei até os 80 e poucos. Depois, verifiquei que o quadro político não agradava nem me seduzia. As opções não eram agradáveis para mim. Então, termino, não essa palestra, mas sim esse interesse de incitar o debate, exatamente porque o Battini vai tratar desse assunto, e perguntar se realmente essas mudanças, elas atingiram os eleitores, se a não distribuição de chaveirinho vai realmente evitar o abuso de poder. Então, agradeço. Bom, eu vou passar aqui as palavras finais e as considerações finais para o nosso Márcio Kelly, que gentilmente não só abraçou a causa do Embrapa, abraçou a causa da divulgação dentro do tribunal, e que nós, naquele projeto nosso, um dia vamos fazer congresso convite. Vamos tirar esses embaraços, entraves das inscrições.
Eu, como estudante, aqui tem muitos estudantes, e aqui atendendo um pedido de um estudante, já digo, e o Ronaldo veio dizendo ali, não, o estudante tem 30 dias para pagar a revista Embrapa. Não só estudante, todo mundo que estiver aqui dá 30 dias, nosso Embrapa é para isso. Como foi um pedido dos estudantes, e como nós todos aqui estamos estudando, por que o prazo não vai para todos? Então daí eu certamente vou conseguir lá na universidade, na Unimonte, com meus amigos, mais 30 dias para pagar, né? Então, isso aí. Márcio, suas considerações finais. Na realidade, acho que está todo mundo já ansioso para almoçar, né? Eu, na realidade, só quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar participando de um congresso, um evento dessa magnitude, e dizer que o Tribunal de Contas sempre esteve e sempre estará, tenho certeza disso, de portas abertas para aqueles que desejam fazer uma administração pública cada vez melhor. Sabedores que somos que a legislação muda a todo instante, que muda as rotinas de trabalho, que isso é um dificultador enorme para os nossos operadores de direito. Nós estamos lá à disposição para tentar trocar ideias e tentar ajudar, né, na construção desse Estado de Direito que nós tanto almejamos, né? Obrigado. Bom, então a tarde inicia a penúltima fase do nosso congresso, porque terminaremos amanhã pela manhã. Eu, Márcio, gostaria, no fechamento, ouvindo aqui o professor Nicolau, que é irmão do Flávio Dino, e até bom para fazer uma comparação. E à tarde teremos uma parte política, porque vamos ouvir políticos, que é um ex-ministro da Previdência. Como não é mais candidato, geralmente diz assim, agora ele fala. Então vamos ouvir. Até às 14h30.